Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão de feriado, né? Aqui em Esmeraldas é feriado. Inclusive hoje estão sendo privilegiados com uma chuvinha muito boa, né? Bom, hoje eu vou trazer um amigo, né? O José Guilherme, professor José Guilherme Senra, e nós vamos estar falando sobre arte e cultura. Porém, para variar, mais uma vez, é aquela velha dificuldade da live, né? Porque eu não consegui chamá-lo através do esquema que a gente faz aqui, aí ele vai ter que pedir acesso, né? Mas vamos lá esperar. Inclusive hoje, Esmeraldas faz 121 anos de emancipação político-administrativa. As pessoas me chamam de chato às vezes, né? Mas, poxa, Esmeraldas em 121 anos poderia estar bem melhor, né? Mas a gente vê aí que as administrações passadas deixaram muito a desejar. Essa, talvez, né, a gente consiga aí dar sorte, porque eu ando vendo algumas coisas na cidade acontecerem. Inclusive, na cidade toda está tendo recapeamento, né? Estão botando asfalto em algumas ruas, estão refazendo alguns asfaltos, que é uma coisa boa, né? Uma coisa que eu vejo como boa. Estão trocando as lâmpadas, perdão, as lâmpadas de... Ah, esqueci o nome daquelas lâmpadas, mas estão trocando por lâmpadas de LED, né? Então também uma coisa muito boa. E esperamos que essa administração aí, porque a gente já está com 2 anos, né, de administração. Então esperamos que essa administração aí nesses últimos 2 anos possa fazer o que não foi feito por muitos prefeitos, né? Apesar que existem algumas coisinhas aí que andam fora da linha, a gente sabe disso e a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para transmitir para vocês, né? Para relatar a verdade. E a verdade às vezes não é legal, né? Não é legal, entende? Mas enfim, estamos esperando aí o professor José Guilherme Senra nos enviar o convite, porque é assim, ó, como é que funciona esse esquema de live? Eu crio a live, aí eu tenho a opção de convidar a pessoa, então eu já clico ali e chamo a pessoa, a hora que eu já entro automaticamente já aparece uma notificação. Às vezes, o nome da pessoa não aparece na minha lista, não sei o motivo. Aí a pessoa tem que entrar na live, na hora que dá lá o ao vivo para ela, aí ela tem que ir no ícone aqui embaixo do telefone, que quando você clica no telefone e abre a live, tá? Vai aparecer alguns ícones aqui na parte de baixo. E ali tem um ícone de pedir acesso, né? A transmissão, a live. E é isso o que eu vou aguardar o José Guilherme fazer. A hora que ele faz lá, aparece para mim, eu aceito, né? É sempre difícil, mas hoje o assunto é muito importante, muito bacana, né? Porque a gente vai tratar de arte e cultura, que é uma situação que na nossa cidade praticamente não existe. Nós sabemos que existe aí uma casa de cultura, né? Inclusive eu ontem tentei pesquisar sobre a Casa de Cultura e achei, né, uma citação no Google sobre a Casa de Cultura de Esmeraldas. Aí eu cliquei lá, só vi foto de orquídea, né? Bom, vai ver que era uma exposição de orquídea, né? Que não deixa de ser cultural, mas deixa a desejar, né, gente? Porque poderia ter tanta coisa, né? Poderia ter aulas de interpretação, aulas de tanta coisa ligada à arte e cultura. Eu estava vendo que está tendo aula de violão, se não me engano, né? Olha lá, o José Guilherme me chamou aqui, ó. Vamos aceitar. Adicionar, muito bem. Adicionar, agora ele está sendo adicionado à nossa live. Eu estava falando, a Casa de Cultura poderia é, é, ver uma situação melhor,
para que realmente fomentasse a arte e a cultura no nosso município, né? Então, assim, tem tanta coisa que dá para fazer, aula de canto, aula de... Olha lá, opa, deixa eu botar a cadeira para trás. Ralf. Alô, alô. Oi, Ralf. Estamos esperando o seu vídeo aparecer só. Ok. Vamos esperar um minutinho aí. Opa, caiu a live. Caiu. Mas ele já vai voltar. Vamos ver se eu consigo convidá-lo aqui. O que aconteceu, gente? Bom, como eu estava falando em relação à Casa de Cultura, recitais, né, podem ser feitos, tanta coisa bacana, porque assim, eu me espelho em outras casas de cultura, né? E quando eu falo me espelho, eu não me espelho na Casa de Cultura de Belo Horizonte, não me espelho na Casa de Cultura de São Paulo, eu me espelho em casas de cultura de cidades pequenas, lógico, para a gente poder fazer uma comparação real, né? E tem tanta casa de cultura em cidade pequena, pode fazer uma exposição, vamos falar de mineridades, né? E uma exposição de Clara Nunes, uma exposição de fotos de obras de Aleijadinho, enfim, tem um monte de coisa que dá para a gente fazer e explorar, né, essa mineridade, entendeu? Mas vamos lá. Aguardando José Guilherme voltar para a live, ele caiu. Ele está online, que eu estou vendo a carinha dele ali, ó. Ih, sumiu agora também. Mas a gente vai aguardar ele aí. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo. Bom, gente, essa situação que eu vou falar agora, eu vou comentar mais dela na segunda-feira, tá? Mas eu decidi que eu não irei mais procurar os órgãos que eu comento. Então, não vou mais procurar a prefeitura, não vou mais procurar a Câmara, né? O que eu vou fazer é dar o direito de resposta se eles vierem me procurar. Então, assim, o canal está aberto, se vier me procurar, eu dou o direito de resposta. Caso não venha, eu não dou, porque cansa demais a gente ficar insistindo para responder em e-mail, etc. Então, agora, quando eu falo, se quiserem vir, eu dou o direito de resposta. Caso não queira, tá tranquilo. O professor está entrando aí. Ô, professor José Guilherme Senra, satisfação tê-lo conosco. Tudo bem, Ralf? Bem, e você, como é que você está? Graças a Deus, tudo bem, Ralf. Maravilha. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse quem o senhor é, falasse a sua especialização, enfim. Quem é o professor José Guilherme Senra? Então, eu sou um comunicador social, além do curso de comunicação social que me trouxe muita bagagem para essa vida, né, maravilhosa aí que a gente vive, né, dentro desse contexto cultural do país. Eu sou registrado também como ator e tenho DRT e sou professor já há alguns anos. Desde 2009 eu atuo como professor em Esmeralda. Bacana, bacana. E vamos lá, vamos explorar esse seu lado cultural e artístico, né? Esse conhecimento que você tem. Dentro do que você conhece, né, eu gostaria que você falasse, olha, Ralf, eu conheço arte e cultura desde tal ano, eu trabalho com isso. Explora para mim esse lado de arte e cultura, por favor. Então, a partir de 86, eu comecei a atuar. Foi quando eu tirei o meu registro DRT. Comecei a atuar como ator no espetáculo Bastidores do Cárcere, do José Humberto Melo. Foi um espetáculo que me trouxe uma bagagem artística bem significativa. Por quê? Porque eu pude desenvolver todo o meu potencial, porque o diretor me entendeu desde o princípio, acreditou no meu trabalho como ator e me deu de cara 5 papéis. Então, Posso foi só fazer uma maravilhoso. interrupção rapidinho? Sim. Deixa eu dar uma interrupção. Fica um pouquinho mais para trás, porque como dividiu a tela,
tá cortando a imagem na sua testa. Isso assim, Ok. maravilha. Maravilha. Então, O conforme áudio eu tá bom. falei, ok, ok. Eu posso continuar? Por favor. Enfim, a partir de 86, de 1986, quando eu comecei a atuar como ator, eu tive, então, o respaldo que o diretor me ofereceu e me ofereceu também, além de um respaldo maravilhoso, porque ele acreditou no meu potencial, ele falou, Guilherme, você vai fazer 5 personagens no espetáculo. Vai ser um desafio para você, que é o primeiro trabalho adulto do qual eu participei, e encarei 5 papéis. E foi uma maravilha para mim. O espetáculo Bastidores do Cárcere, onde eu pude mostrar todo o meu potencial artístico lá na Grande BH, onde eu nasci. Fora Bacana. isso, eu E tenho um assim, curso. perdão, pode continuar. Ok, ok. Então, dentro da minha história artística também, eu tenho 2 cursos de artes cênicas, oficina de teatro com Pedro Paulo Cava, lá na Grande BH, e tenho também um outro curso que eu fiz com o professor José Roberto Alvarenga, que era um grande diretor de Belo Horizonte, um grande diretor, que me trouxe também um respaldo muito bom como ator. E eu fiz pela Caixa Econômica Federal um segundo curso que me trouxe mais bagagem para que eu seguisse em frente como ator. Certo? Bacana. E nesse universo que você conhece, qual é o choque cultural que existe desse universo que você conheceu, trazendo para a nossa cidade de Esmeraldas? O choque cultural, Ralf, eu vou ser bem sincero, eu sinto que a Grande BH sempre ofereceu mais possibilidades, né? Porque lá você já tem um campo mais vasto voltado para as artes cênicas. E Esmeraldas, a gente percebe que não tem uma possibilidade de você mostrar o seu potencial como você gostaria, porque não existe um palco italiano que é muito importante para a carreira artística do ator. O palco italiano, o que é o palco italiano? É aquele palco fechado, né, onde você tem a coxia, né? E então é tipo um cinema, para deixar mais claro para quem não conhece o que é o palco italiano, é tipo um cinema onde você chega, o teatro é fechado e tem que ter uma acústica boa para que a pessoa que estiver sentada na última cadeira te ouça e possa curtir o seu trabalho de boca de cena. Então, eu sinto que o choque cultural, de acordo com a pergunta, é isso. Esmeraldas carece de mais possibilidades e de mais abertura, mais democracia para as artes cênicas. Precisa de ter mais entendimento, precisa de ter mais companheirismo para que as artes cênicas aconteçam no município esmeraldense. Entendo. E assim, a arte cênica, ela não demanda, vamos dizer lá, você está falando da estrutura, né? Do palco italiano, etc. Mas a arte cênica em si, pelo pouco que eu conheço, vou ser honesto, não demanda uma estrutura gigantesca para você passar esse conhecimento. Porque você pode usar hoje em dia uma sala para passar o seu conhecimento. Você já pensou em levar isso para a Secretaria de Cultura, para que eles venham a tentar encaixar uma aula, por exemplo, de arte cênica dentro da Casa de Cultura? Olha, para ser sincero com você, eu já tentei sim fazer um contato. Na época foi através do Paulinho Pimentel, que é um grande artista que tem na cidade, e o Rodrigo, parceiro dele, e eu apresentei um projeto lá para a Casa de Cultura. E o meu objetivo era exatamente lecionar na Casa de Cultura para a formação de atores aqui em Esmeraldas. Então, de repente não aconteceu o que eu queria. Ou seja, não aconteceu o que nós precisávamos que acontecesse,
que foi uma abertura, tivemos uma comunicação para que a gente chegasse nesse ponto de desenvolver o projeto, ok? Entendi. E assim, dentro... Oh, perdão, você ia continuar alguma coisa? Não, pode falar. Eu estou à Ah, tá. disposição. E dentro desse universo de arte e cultura, então você falou que você tem essa experiência de artes cênicas, né? Mas você tem outras experiências também dentro dessa área, não tem? Sim, eu já te respondo essa pergunta. Mas pegando uma carona no que você já tinha falado anteriormente, a arte ela é muito ampla. E ela não precisa realmente só do teatro italiano. Quando eu abordei a questão do teatro italiano, é a falta que faz o teatro italiano em Esmeraldas. Mas é claro que a arte, por ela ser muito extensa, você pode fazer ela até na rua. Eu já fiz o teatro de rua pelo SLU. E nós trabalhávamos sempre a socialização da questão do meio ambiente, a questão da limpeza. Então, lá em Belo Horizonte, eu atuava na rua, Praça 7, nas avenidas, nos bairros. Então, a arte, ela é isso, sabe, Rolf? Ela é muito, você sabe, a arte ela é muito extensa. Então, a gente não precisa só do palco italiano, mas o palco italiano é o início de tudo, e nós precisamos dele. Agora, por Desculpa a favor, ignorância. Perdão, vamos pode voltar falar. à pergunta. Tá. Desculpa a minha ignorância, mas o palco italiano é o famoso chamado tablado? Sim, o palco italiano tem o teatro de arena, certo? Tem o teatro de arena. Não é o tablado propriamente dito, tá? Porque o tablado seria mais o teatro aberto, tá? O teatro exposto, aquele que não tem teto. O teatro de arena seria mais um tablado, tá? A comédia dell'arte italiana trabalhou muito com tablado. O italiano é aquele fechado, é tipo um cinema com cadeiras, tem as cadeiras que as pessoas chegam, se acomodam e querem assistir ao espetáculo. É aquele teatro que tem 3 sirenes antes do espetáculo começar. Basta que a plateia fique atenta, certo? Entendi. É o anfiteatro, né? É o cinema de antigamente, né? Que tem ali o palco com 1,5 metro de altura e tem a cortina, atrás tem a coxia, né? Mas eu vejo o seguinte, vamos trazer essa realidade para Esmeraldas? Esmeraldas nós tínhamos ou temos ainda aquela casa onde era o cinema. Olha, por favor, você pode repetir a pergunta, por Ah, favor? tá. É porque, tá? Vamos trazer agora essa situação do teatro para a realidade de Esmeraldas. Esmeraldas tinha um cinema que foi desativado. Não sei se existe ainda essa casa onde servia como cinema. Mas, como você está falando que essa arte da dramaturgia, da arte cênica, ela pode ser encaixada em qualquer situação. Então, assim, nós vemos que, mediante essa não necessidade de uma estrutura gigantesca, é uma coisa que está acessível à Casa de Cultura, à Secretaria de Cultura, à Prefeitura. Não é isso? Olha, eu desconheço esse espaço onde era o cinema, eu desconheço. Mas eu acredito que ele exista ali onde, na principal praça, ali perto, ali na parte de cima da praça, tem ali um local que eu acredito que deve ter sido, porque eu não sou do município, eu não nasci no município, eu sou da Grande BH. E eu cheguei aqui em 2009. Então, eu desconheço esse local. Tá? Então, eu não posso falar especificamente sobre esse local, mesmo porque, se eu já tivesse frequentado, eu poderia te responder o que você está me perguntando com mais precisão.
Entendi. Mas vamos lá. Como a gente está falando, né, da arte cênica, etc., não existe a necessidade, por exemplo, da gente ter um espaço fabuloso, gigante, com poltronas, para poder fazer. Nós podemos, por exemplo, porque o que eu estou tentando trazer é uma realidade para o município, né? Para que, de repente, o vereador que esteja nos ouvindo e vendo, alguém da Secretaria de Cultura que está nos ouvindo e vendo, veja que não é necessário uma superprodução, uma superestrutura, que tem como adequar isso à nossa realidade e talvez criar turmas de teatro dentro da Casa de Cultura. Claro, você está me ouvindo? Você está me Tô, ouvindo aí? Ótimo. sim. Claro, exatamente. Não precisa necessariamente de que seja uma estrutura, aquela estrutura. Não precisa. Eu acho que a partir do momento que a gente está a fim de desenvolver um projeto, que a gente está interessado em socializar as pessoas, porque o teatro, ele socializa. O teatro, além de educar, ele socializa. Então, e ele ensina também, né? O professor de artes cênicas, que é o meu caso, eu passaria todas as técnicas principais do teatro, propriamente dito, como se chora, como se sorri, como se gargalha, como memorizar um texto, como movimentar em cena aberta, dentro de uma certa naturalidade que tem que haver, né? Que é a arte, que é o teatro. Então, é claro que dentro da Casa de Cultura poderia sim, porque lá já tem infraestrutura, uma infraestrutura inicial para se começar um projeto de tamanha importância. Então, é claro que basta que a autoridade e os dirigentes do município tenham aí uma vontade. Eu acho que quando se tem essa vontade, a cultura e a arte como um todo acontece. Porque eu vou voltar num papo que eu sempre bato em cima dessa tecla. O prefeito sempre disse que Esmeraldas tem o pior IDH da região metropolitana, que é o menor índice de desenvolvimento humano. E querendo ou não, a arte e a cultura acaba fazendo com que essas pessoas adquiram conhecimento. E isso faz com que aumente o IDH, porque a arte, a cultura, a alimentação, o estudo, tudo isso faz parte, né, para poder desenvolver esse número do IDH. Então, assim, você vê que a arte e a cultura, como forma de educar, como forma de conhecimento, consegue transformar o indivíduo? Meu Deus, é claro que transforma o indivíduo na íntegra, em todos os âmbitos. Por quê? Porque passa uma bagagem significativa de informações e ajuda na formação do repertório do indivíduo. Então, a partir do momento que o indivíduo precisa se socializar, precisa estar inserido numa comunidade, e precisa de ter um papel social, precisa viver como um cidadão, é claro que a arte, o teatro, a dança, a música te possibilita tudo isso. Por quê? Porque te mostra os caminhos pelos quais você tem que seguir e abre esse leque de opções na tua vida, te oferecendo várias possibilidades para que você se socialize e para que você ajude a sociedade local de alguma forma, tá? Para que você Entendi. seja útil. E nós temos que ser útil à sociedade. Sim, sim. Agora, o teatro é uma arte muito complexa, né? Porque o teatro, ele envolve dança, ele envolve expressão corporal, ele envolve canto, né? É uma coisa complexa, porque quem olha ali fala, mas isso aí que ele está fazendo é fácil, quero ver fazer, né? Então, fala um pouquinho do que o teatro, do que o teatro envolve, né? Envolve o que, além disso que eu citei? Ok, eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que estar muito afim de fazer.
A pessoa, para se transformar num ator, ele tem que estudar, ele tem que ler, tá? Tem métodos, tem livros interessantes, como, por exemplo, a construção da personagem, o papel do ator. Tem um autor russo maravilhoso que chama Konstantin Stanislavski. E esse autor russo, ele passava para os alunos que as pessoas têm que ter técnica, tá? A técnica da interpretação é muito importante. Então, a partir do momento que o aluno está se preparando, que ele está lendo, que ele está indo ao teatro, assistir aos profissionais que estão no mercado, a partir do momento que ele que ele está preocupado com a formação artística dele, ele tem que estar vendo, ele tem que estar assistindo, ele tem que estar interagindo com o que está acontecendo no mercado. Ele tem que estar se informando, não só através de livros, como espectador. E essa interação, essa coisa do curso de artes cênicas, no meu curso de artes cênicas, eu ofereço um pouco de cada coisa, um pouco da dança, um pouco do canto, um pouco da voz, um pouco da maquiagem, certo? Eu sempre ensino um pouco de cada coisa, eu sempre tenho alguém de cada área para a gente poder fazer uma somatória disso tudo, para que o curso fique interessante para atender, então, as necessidades dos alunos. Mas, principalmente, leitura, te respondendo mais na íntegra, leitura, muita leitura, e assistir a bons espetáculos. Sair de Esmeraldas, sair da grande BH, ir para o Rio, ir para São Paulo, assistir o Marco Nanini, assistir o Neila Torraca, assistir uma Lucélia Santos, que é uma grande atriz de teatro, que está afastada da teledramaturgia, mas que está sempre em cena, está sempre em teatro. Porque tem muitos atores que sabemos, né? Não estão fazendo novelas, mas eles estão no mercado atuando mais do que nunca no palco italiano, do qual nós já falamos. E em relação assim a pessoas, vamos falar de pessoas. Quem é hoje? Em quem você se baseou? Em quem você se espelhou? Quem foi o seu, como é que eu vou dizer? Quem foi o seu inspirador? Ou inspiradora? Ok. Eu acabei de falar da grande atriz Lucélia Santos, né? Apesar de que a Lucélia é uma pessoa do sexo feminino, mas é uma mulher maravilhosa, é uma grande profissional, não só das artes cênicas, como da televisão e do cinema, né? Quem conhece a dona Lucélia Santos no cinema sabe que ela é bem rodriguiana, de Nelson Rodrigues, já fez quase todos os filmes, o próprio Nelson Rodrigues gostava muito do potencial da Lucélia Santos, acreditava muito nela. Então, eu tive como referência a atriz Lucélia Santos, com a garra dela. Quem assistiu a Escrava Isaura, quem assistiu Locomotivas, quem assistiu Água Viva, sabe a importância que essa atriz tinha e a seriedade com que ela levava a profissão. Mesmo porque ela é uma grande professora, diretora, professora, produtora. Então, ela é uma mulher que tem um repertório e uma bagagem de formação bem significativa. A Lucélia, sem dúvida, é uma referência para mim, eu nunca escondo isso. Entendi. E você, como professor, você às vezes tenta levar... você é professor de história, é isso, se não me engano? Não. Me enganei. É também da área de humanas. Eu sou professor de sociologia, filosofia, artes e poderia mencionar português. Mas eu fiquei com essas 3 disciplinas iniciais. Ok. E como professor de artes? Arte, a gente sabe que o professor de arte é mais ligado a desenho, né? Não é artisticamente, corporalmente. Mas você tenta, dentro da sua matéria artes, trazer esse seu conhecimento? Olha, na minha disciplina artes, eu sempre desenvolvi com os alunos trabalhos voltados para a questão do meio ambiente. Trabalhando, por exemplo, com garrafas PET, trabalhando com palitos de picolé,
para fazer uma maquete, para criar, sempre reciclando esses dejetos aí que estão poluindo o meio ambiente. Então, os meus trabalhos que eu faço e as minhas feiras de artes sempre são focadas nesses objetos, me preocupando muito com a questão do meio ambiente. Eu faço um trabalho muito fácil, é um trabalho fácil, gostoso e que envolve a criatividade, aproveitando esses objetos de reciclagem que a gente pode estar sempre trabalhando com eles, que são importantes na questão ambiental. Então, eu sempre me preocupo, assim, sabe, Raul? Desculpa, pode falar. Não, é isso aí que eu quero te deixar bem claro. Eu sempre me preocupei muito com a questão ambiental, então eu sempre desenvolvi com os alunos, a partir dos elementos, a partir das possibilidades que a gente tem desses objetos que estão aí degradando, poluindo o meio ambiente, por que não trabalhar a reciclagem deles? Por que não aproveitá-los e transformá-los em arte? Então, foi isso que eu sempre trabalhei com os alunos. Eles conceberam de uma forma fantástica e deu muito certo. Entendi. Eu sou de um tempo que, na minha época, né, a aula de artes era... A gente ia ver, fazer símbolos geométricos e pintar com nanquim e fazer coisinhas assim. Mas eu acredito que o diretor da escola que você trabalha, apesar de todos vocês serem regidos, né, pelo município ou pelo estado, eu acredito que o diretor da escola onde você trabalha saiba desse seu lado artístico. Nunca tentaram explorar isso para trazer esse conhecimento para os alunos? Olha, no que diz respeito ao teatro, eu já fui aproveitado pelas diretoras, que já me convidaram para eu me exibir, trabalhar os monólogos, né? O que seria o monólogo, né? É quando você está em cena fazendo uma coisa voltada para a plateia, só você e plateia, monólogo, né? Um ator somente. Então, os diretores, Rolfo, já me aproveitaram, sim, e já falaram: Zé Guilherme, você vai fazer para a gente hoje uma atuação, você vai mostrar hoje para a gente um pouco da sua arte, dos seus monólogos. Tá? Porque eu já apresentei Fernando Pessoa, muita gente conhece a minha velhinha, né? Uma velhinha que eu faço maravilhosa, em cima aí do poema do Fernando Pessoa, aproveitando aí o poema em linha reta do Fernando Pessoa, apresentei até no Clube Itaporã, logo que eu cheguei aqui. E a Jane, que era secretária da Educação na época, me recebeu muito bem, o Flávio me recebeu também muito bem, que ele era prefeito na época, em 2009, estava tomando posse, e aí eles abriram para mim aquela possibilidade ali do Itaporã, e falaram: Zé Guilherme, você vai se apresentar no Itaporã para que todos os professores vejam, porque ia ter um encontro didático e da Jane com os professores lá no Itaporã. Então foi o momento que eu cheguei, aquele momento certo que Deus dá para a gente, e apresentei a minha velhinha. Muitas professoras viram, e muitos alunos conhecem essa minha personagem, que é uma velhinha bem simpática, que faz um desabafo, né? E sempre naquela linha, dando o recado, para você respeitar o idoso, para você ter um carinho com o idoso, e ela reivindica isso, e ela deixa isso muito claro, com o monólogo. Ela chora, tá? Ela chora, mas ela tem uma interação bem significativa com o espectador. E os alunos conceberam muito bem essa ideia, onde eu apresentei até aqui em Esmeraldas mesmo, no Zita Lucas, no Visconde Caeté, no Clube Itaporã, tá? Eu já passei por diversos locais e me apresentei para tantos alunos. Que bacana, muito bom saber disso. José Guilherme, é o seguinte, a gente está chegando ao final da live, estamos com 35 minutos já. Eu gostaria de saber se você vai nos presentear com um monólogo, né? Você acabou de falar aí que você faz um monólogo e tal. Você vai nos presentear com o monólogo? Eu vou fazer o seguinte, tem duas possibilidades. Tem um texto do Braulio Pedroso, eu até coloquei aqui o boné, né, para passar a imagem até de
de um policial. Ele passa aí, ele está chamando a atenção de um traficante, certo? Está chamando a atenção de um traficante, está acuando um traficante, tá? Tipo, dando um alerta para o traficante de que ele pode aguardar que nós vamos pegar ele a qualquer momento. Eu e a minha equipe. Então, desta vez, eu vou dar o recado para você, Davis Campanato. Desta vez você escapou. Mas da próxima vez, Davis Campanato, você não vai escapar, não. Sabe por quê? Eu te juro com todo o ódio que eu tenho em mim. Sabe por quê, baby? Porque o meu ódio pode arrancar suas unhas, dar choque elétrico em seus dentes, te virar de cabeça para baixo no pau de arara. Porque o meu ódio pode te prender e te matar. Eu estou autorizado a ter ódio, Davis Campanato. E eu vou usar dessa autoridade. Se nós cinco somos poucos para te perseguir e te achar, nós seremos 6. Se 6 não bastar, nós seremos 7. Se 7 não bastar, baby, nós seremos 8. Se 8 não bastar, nós seremos 9. E se 9 não bastar, nós seremos 100, 1000, um batalhão, um exército. Ninguém desafia impunemente a polícia. Olha aqui, nem Cristo, que é Cristo, conseguiu. E não será você, seu punguista, seu vigarista, seu passador de fumo, seu cafetãozinho de merda. Nós vamos te pegar assim. E para isso teremos um cacetete armando-se a toda medida que fala. E se um cacetete não bastar, nós teremos um revólver. Se um revólver não bastar, nós teremos um fuzil. Se um fuzil não bastar, uma metralhadora. Se uma metralhadora não bastar, um carro blindado e um avião com bombas a pé. Mas da vingança do Esquadrão da Morte, você não vai escapar, Davis Campanato. É mais ou menos isso aí. Ê, bravo! Muito bom, parabéns. Isso aí é uma... Bom, isso aí, exatamente. Né? Ele é o que o delegado de polícia, o recado que o delegado de polícia está dando para um traficante muito perigoso, que está causando muito mal à sociedade. Esse monólogo eu nunca tinha feito. Foi o teste que eu fiz para o Palácio das Artes, onde eu passei com esse monólogo. Aí eu tive também a possibilidade de fazer o curso do Palácio das Artes, cujo curso não foi feito. Mas isso aí, a gente pula essa parte. Maravilha. Eu gostaria de pedir as suas considerações finais, né, para a gente poder encerrar a nossa entrevista, apesar de que eu gostaria de ficar muito mais tempo, né? Mas Claro. A gente não pode prolongar muito, sabe por quê? Porque as pessoas, infelizmente, elas não acabam assistindo quando prolonga muito. É uma pena isso, né? Porque arte, cultura e conhecimento a gente não deveria desprezar e se jogar fora. Mas, infelizmente, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e já deixo aqui, de antemão, um convite para uma próxima entrevista. Claro, Ralfo, claro. Para mim vai ser um prazer um retorno, até com outro monólogo, e a gente pode continuar esse bate-papo, porque também foi muito bom para mim. Agora, dentro dessas considerações finais, eu quero deixar bem claro o seguinte. Se você que está nos vendo, nos assistindo, se você tiver a fim de ser uma pessoa mais útil à sociedade, se você tiver a fim de socializar, de se socializar, de se educar como ser humano, se você está a fim de ser uma pessoa melhor, mais útil à sociedade, preste o seu corpo, preste a sua mente e observe e assista aos grandes espetáculos teatrais, aos grandes shows musicais. Vá ao Palácio das Artes,
lá na Grande BH. Assistam o Grupo Corpo trabalhando, assistam aqueles cantores maravilhosos ali que são divulgados pela Rede Minas, pela TV Cultura. Vai conhecer um pouquinho de outros repertórios da música. Vai se informar mais, informe-se mais. E você, tendo essa vontade, e você procurando essas manifestações artísticas, provavelmente você vai se sentir um ser humano muito melhor, você vai ter uma formação muito mais significativa e você, sem dúvida, vai desempenhar um papel muito importante nessa sociedade de esmeraldas, onde quer que você esteja. E eu peço aos governantes, aos líderes do município, que se atentem para essa questão, que venham com um teatro italiano e que venham com outros tablados, com outros teatros de arena e deem as possibilidades para que os artistas locais possam mostrar o seu potencial artístico, além do artesanato, além da música, além do sertanejo. Tá? Então, vocês dirigentes, lutem mais por isso, sejam mais amigos, queiram fazer a diferença, tá? Queiram aproveitar as comunidades locais de Esmeraldas, porque nós temos muitos talentos aqui. Então, vamos trabalhar, gente, está na hora. Vamos trabalhar, a gente tem que ser mais, a gente tem que trabalhar a democracia na arte também. E vamos parar de politizar a arte só em benefício próprio. A arte, ela tem que ser ampla. O papel da arte ele é muito importante, muito significativo. Não pode ser só dentro dos seus interesses individuais. A arte, ela tem que atender o todo, a população. Ela tem que atender os esmeraldenses. Então fica aí o meu recado, assista, procure os grandes atores, os grandes músicos, aqueles que fazem a diferença, os grandes bailarinos, sabe? Até o artesanato também é muito importante, observe em outros artesanatos, em outras cidades, e desenvolva esse seu repertório. Repertório o que é? São informações, conhecimento. Então, desenvolva o seu repertório e tenha sempre uma cabeça aberta para novas informações. Esse é o meu recado, Ralf. Maravilha. Bom, eu também quero dar um recado, né? Pessoal que está nos assistindo, pessoal que vai assistir, da Casa de Cultura, da Secretaria de Cultura, né? Está aí uma pessoa com um potencial gigantesco, um profissional da área de arte, que poderia ser aproveitado, né, de uma maneira diferente do que como é aproveitado hoje em sala de aula, trazendo mais arte e mais cultura para as pessoas de Esmeraldas, através de um projeto, né, de dança, um projeto de expressão corporal, algo que ele possa ser encaixado, porque não tem como desperdiçar uma pessoa como essa, com um conhecimento e um talento tão grande. Então, assim, professor, eu agradeço a sua presença, tá? Eu espero que muita coisa, depois de hoje, muita coisa boa possa acontecer no nosso município, em função da arte, né, da cultura, para que as pessoas comecem mesmo a abrir um pouco mais a mente e saírem desse mundinho, dessa caixinha, e verem que o mundo é muito maior, verem que as possibilidades são muito maiores e que o povo esmeraldense merece arte e cultura. Ok? Ok, e eu agradeço aí pela atenção, agradeço mais uma vez pelo convite, e eu estou sempre disponível para quando precisarem de mim, para somar. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, professor. Gente, muito obrigado. Até segunda. Um ótimo final de semana para o senhor e para quem está nos vendo. E segunda-feira estamos de volta. Ok? Tchau, tchau, professor. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.